Olá, você vai ver hoje no Mundo Político os destaques na Câmara dos Deputados, como o MDB vota os assuntos de maior interesse do Planalto e como andam as relações com o governo Bolsonaro e o governo Zema. Eu vou conversar com o deputado federal Newton Cardoso Júnior, que é presidente estadual do MDB, o presidente do MDB Mineiro. Tudo bem, deputado? Prazer em falar com o senhor. Obrigado por atender o Mundo Político. É um prazer falar com vocês mais uma vez, um prazer falar para a TV Assembleia e todos que acompanham Estado de Minas afora, esta grande divulgação que vocês fazem. Deputado, essa será mais uma semana movimentada no Congresso, na Câmara dos Deputados mais especificamente, tem sido bastante. A Câmara está bastante movimentada, votando muita coisa, discutindo muita coisa, e o presidente Arthur Lira disse que deve dar um rumo para a reforma tributária, né? Depois que teve aquela comissão mista, que agora vai dar um rumo para a reforma tributária. Então, esse é o nosso primeiro assunto da pauta na Câmara. O que o senhor está pensando a respeito da reforma tributária que está saindo do relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro e como é que o senhor imagina que isso vai ser conduzido pelo presidente Arthur Lira? Muito bem. Primeiro, gostaria de lembrar que a reforma tributária que está em discussão na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Congresso como um todo, que foi objeto de 2 ou 3 comissões especiais, a última delas uma comissão mista, é fruto de um texto produzido pelo MDB, através do nosso presidente nacional, o deputado Baleia Rossi, que foi o autor da PEC 45. A relatoria coube ao deputado Aguinaldo Ribeiro, que continuou relator mesmo na comissão mista presidida pelo senador Roberto Rocha, e ela trouxe, de fato, talvez um dos maiores avanços nos últimos anos em questões tributárias, que foi essa simplificação pela união de 5 tributos, PIS, COFINS, ICMS, IPI, mais o ISS municipal. Esses 5 tributos seriam unificados em apenas um, o chamado IBS, e esse imposto novo que seria criado não iria causar qualquer impacto de aumentar a carga tributária para o país, iria, na verdade, permitir que diversos setores passassem a ter uma simplificação tributária, além de diminuir de forma relevante todas aquelas obrigações acessórias que hoje são necessárias por conta da burocracia que enfrentamos na nossa aduana nacional, na nossa receita, na Receita Federal, e, portanto, grande vantagem para o país. A comissão sofreu o que eu chamo de um revés momentâneo, quando foi feita a extinção de uma das comissões, em virtude de uma decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas eu entendo que o trabalho não deve ser perdido, o esforço de todos não deve ser perdido na luta pela aprovação de uma simplificação que garanta, de fato, uma reforma mais ampla, ou seja, a criação deste tributo que é o IBS. Nós precisamos continuar, só para complementar, sim, claro, continuar defendendo os pequenos empreendedores, aqueles que pagam, na verdade, uma massa de imposto grande quando somados, que são aqueles que contribuem para o Simples, são aqueles microempreendedores individuais, e também garantir que não haja qualquer aumento de tributação para o país nesse momento. Uhum. Agora, de forma mais objetiva, que nós temos uma pauta cumprida, só a discussão que existe entre uma reforma ampla e uma reforma fatiada, como o governo indica que quer, isso aí pode acabar reduzindo muito essa proposta que que saiu do relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro? Pois é, o principal objetivo nosso hoje é garantir a reforma mais ampla, para que haja o maior número de tributos incluídos na reforma. E não fazer isso coloca em risco a própria votação, porque há uma maioria na Casa, na Câmara dos Deputados, que quer a votação de uma reforma tributária abrangente. Nós temos que buscar isso, sob pena de não conseguirmos votar mais um ano a reforma tributária. É a posição da bancada do MDB? Ou pelo menos a maioria? Sim, a posição da bancada do MDB, ampla, quase que uma questão fechada,
é pela reforma tributária ampla. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a admissibilidade, ou está ainda em processo de aprovação da admissibilidade da reforma administrativa. Nesse momento, exatamente, eu não sei em que pé está, mas o fato é que o relator apontou inconstitucionalidade de 2 pontos do texto, uma sobre a vedação de exercício de atividade por ocupantes de carreiras típicas do Estado e outra que é a permissão de que, por decreto, o presidente pudesse interferir na administração indireta. Então, isso seria admitido pela CCJ, mas sem esses pontos. O senhor está acompanhando esse processo lá na CCJ e o que a bancada e o senhor pensam dessa reforma administrativa que interessa ao governo? Em minha opinião, esses são pontos que preocupam nesse momento a construção do texto na CCJ, mas o que nós precisamos enxergar da reforma administrativa é que ela não consegue avançar, não consegue ser votada na casa antes da reforma tributária, apesar de caminharem bem juntas. Mas o fato é que o cerne da discussão da reforma administrativa está na redução do tamanho do Estado, está na possibilidade de colocar-se o funcionário público, o servidor público que tem estabilidade, com a estabilidade questionada ou até baseada em performance, baseada em meritocracia. Essa é a questão-chave que está sendo discutida e que será levada ao plenário, pois ela afeta diretamente os gastos públicos nesse momento. Todas as outras questões, como você levantou, são importantes, mas elas tratam de pontos muito específicos e que, certamente, quando há essa especificidade, no plenário da Câmara dos Deputados, raramente passa. E o senhor acha que avança a reforma administrativa, vai avançar como deseja o governo? Ela avança depois da reforma tributária. Sim. É um outro passo. E tem uma perspectiva para a reforma tributária? O senhor tem algum palpite de como vai andar a reforma tributária? Olha, eu me lembro quando votamos a reforma da Previdência, que foi em meados de junho de 2019, e uma votação que demorou aí um tempo significativo, quase 2 meses, para votar tanto numa casa quanto na outra, mas terminamos ela em junho ou julho de 2019, depois desse grande esforço na Câmara. Eu entendo que, pacificada a questão de qual texto vai à votação, ela tem chance de entrar, quem sabe, antes até do nosso recesso do meio de ano. Agora, há uma outra reforma em discussão, que ela não está sendo chamada de reforma política, mas ela é bastante eleitoral, não é? E que ela volta nesse momento, mais uma vez, na verdade, o Congresso vai discutir mudanças na legislação eleitoral no ano que antecede as eleições. Nós vimos isso em 2019, não é? E, inclusive, revertendo uma das mudanças que foram significativas aí para as eleições de 2020, que é a questão da coligação proporcional, a coligação partidária para as disputas proporcionais. A outra proposição é o distritão, não é? O modelo do distritão para a eleição proporcional. Eu queria saber o que o senhor está pensando, como é que está vendo essa perspectiva de mudança e, mais uma vez, o parlamento está se debruçando em mudanças na véspera, enfim, no ano que antecede as eleições. É verdade, apesar de que eu entendo que a reforma eleitoral, qualquer alteração na legislação eleitoral, precisa sempre refletir que o voto é a expressão majoritária da vontade popular. E sempre que ela for alterada, a legislação eleitoral, ela precisa garantir o aumento desse processo, ou seja, tem que ser a vontade popular preservada e garantida em qualquer situação. O que está em jogo hoje é a mudança do atual sistema proporcional para o distritão. Do distritão seriam os mais votados eleitos. Então, quem tiver voto vai, independente da questão partidária. Isso parece até realmente sedutor. Tem um efeito interessante quando se coloca e apresenta essa lógica do distritão para a população. Mas pode ser causa de várias distorções eleitorais,
por conta de influências como influência econômica, poder econômico e etc., e outras influências que estão em jogo, como poder religioso, enfim, as influências das máquinas administrativas públicas no momento da eleição. E, por outro lado, o sistema proporcional que atualmente a gente tem em vigor, que foi usado na eleição de 2020, ele conta também com algumas questões que podem ser alteradas, como é o caso da criação de federações partidárias, que está em discussão nesse momento, e, além disso, uma mudança que é a possibilidade de evitar que as sobras possam ir para os partidos que não tenham alcançado o mínimo quociente na eleição. Isso não acontece hoje. Independente de ter alcançado ou não o quociente, o partido que tem a maior média acaba levando as sobras. E, por fim, há uma perspectiva de votação de uma mudança que é a redução do número de vagas que cada partido, cada estado pode lançar de candidatos, para que isso facilite a formação das chapas, é uma das alternativas. Nós estamos entre essas duas situações, ou aprovar o distritão ou aprovar essas mudanças que eu acabo de falar. O plenário está bastante dividido do ponto de vista dessa votação. E o MDB? E o senhor, o que pensa? O MDB ele defende com maior peso a reforma dessa atual estrutura proporcional, apesar de ter o distritão como uma opção muito sedutora. Mas, do ponto de vista da gestão, da condução dos partidos, a formação das chapas ela também garante uma maior participação popular na formação dos próprios partidos. Então, é mais interessante para o partido que defenda o sistema proporcional hoje, com algumas adaptações, como queremos. E a questão da coligação partidária para as eleições proporcionais seria uma reversão aí de última hora. Eu não sei se o senhor chegou a se posicionar sobre isso, mas isso aí também abre uma possibilidade, um retrocesso daquilo que seria uma forma que foi encontrada na última reforma, para conter a expansão dos partidos, né? E aquele tanto de pequenos partidos, o que torna o parlamento muito mais complexo, não é? Porque ele fica muito mais fragmentado. O que o senhor acha disso e das consequências de uma nova mudança no sentido de permitir a coligação partidária? O problema do pluripartidarismo que temos no Brasil hoje é a falta de um pensamento ideológico dentro dos partidos. Os partidos não têm uma bandeira sequer, muitos desses pequenos partidos, claro, não têm uma bandeira a defender. É diferente de partidos históricos, como o MDB, que tem, na sua formação, a democracia, na sua formação, a defesa do estado de bem-estar social da população, e isto é muito prejudicado quando há a possibilidade de coligação, porque os interesses não são interesses ideológicos, não são uniões que visam algum objetivo social, algum objetivo ideológico. São uniões oportunistas. Então, voltar às coligações é, de fato, um grande retrocesso para o nosso país, é, de fato, colocar as eleições debaixo de interesses pessoais e não do interesse popular. Por outro lado, nós temos também a possibilidade de volta do sistema de financiamento por parte de pessoas jurídicas. Eu entendo que, desde que essas pessoas jurídicas não participem da atividade pública, que não tenham suas receitas oriundas da atividade pública, com qualquer envolvimento na gestão ou na administração pública, eu vejo que não é grande prejuízo com as devidas limitações. Agora, deputado, a pauta da Câmara está no ritmo acelerado, como a gente comentou no início da nossa conversa. Na semana passada, passou a lei de licenciamento ambiental, que foi muito criticada pelos ambientalistas, rendeu muita polêmica, né? Apesar de ser uma lei que estava há muito tempo na casa, há cerca de 17 anos, foi muito criticado o fato de que, neste momento, com as mudanças que ela sofreu, o debate foi restrito, foi pequeno. E o MDB voltou, entre os
que participaram da votação, da bancada. O MDB, quase que majoritariamente, um único deputado não votou a favor dessa lei, que permite o autolicenciamento ambiental. Eu queria saber por que essa decisão e em que medida isso demonstra alinhamento do MDB na casa, de uma forma bastante expressiva, com o governo Bolsonaro. Tudo bem. Eu creio que são assuntos diferentes, o alinhamento com o governo Bolsonaro e a votação dessa matéria. Eu queria lembrar, primeiramente, que a relatoria do projeto de lei 3729 estava a cabo do deputado Mauro Pereira, que é do MDB do Rio Grande do Sul, no ano de 2017. Ele, infelizmente, não conseguiu a sua reeleição e, por conta disso, a relatoria do texto passou por duas outras mãos, acabando nas mãos do deputado Neri Geller, que, aliás, já foi ministro da Agricultura durante um governo que o próprio MDB participava, com Michel Temer como vice-presidente, participando fortemente dessa instrução do Ministério da Agricultura. Então, não é um tema estranho ao MDB. E, ao mesmo tempo, eu queria lembrar que são dados públicos, o Brasil é o país, e aí falando fora da questão partidária, o Brasil é o país que mais preserva entre todos os países do mundo, é o que mais preserva suas áreas nativas para a produção de alimentos. E olha que nós temos a maior produção de alimentos e grãos e outros afins em biocombustíveis, por exemplo, em diversos setores. Então, o Brasil conseguir esse feito consegue diante de uma legislação ambiental extremamente restritiva e uma legislação ambiental que às vezes é incoerente. E eu dou o exemplo de grandes empresas, como uma grande empresa de celulose, talvez a maior do Brasil hoje, que ficou 60 meses em Minas Gerais, no nosso estado, para conseguir uma mera licença ambiental para plantio em áreas já antropizadas de florestas renováveis que são, de fato, representações de preservação de áreas nativas. Depois de 60 meses, a empresa não conseguiu, ela saiu de Minas Gerais e foi para outro estado da federação. Mas mostra que a nossa atual legislação ambiental é extremamente burocrática e ineficiente, ela não promove empregos, que é o que hoje nós mais precisamos para garantir a retomada da nossa economia. Então, para resumir, o Brasil preserva para poder produzir. O Brasil precisa produzir mais e só não consegue porque um dos agravantes de entraves é a legislação ambiental com a forte burocracia que nós, com o 3729, pretendemos reverter. Autolicenciamento é o caminho? Tá. É um dos caminhos, tendo em vista a atual tecnologia que nós temos. Com o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, hoje toda e qualquer propriedade do Brasil é mensurável, é fiscalizável na base do centímetro, ou seja, qualquer alteração nessa propriedade sem uma devida conformação ambiental, conformação com a legislação ambiental, é passível de multa com muita velocidade e, portanto, o produtor rural, aquele que é responsável, que é a grande maioria deles, a grande maioria dos que usam a terra para produção, eles são responsáveis, eles não querem acabar com as áreas de preservação, eles não querem acabar com as áreas nativas, eles querem ter condições de usar as suas áreas com respeito integral às leis. E hoje, com a tecnologia que nós temos, mesmo com autolicenciamento, não haveria prejuízo no processo. Eu queria retomar aquela questão de alinhamento. O senhor disse que são duas coisas separadas. Então, em que medida o MDB se alinha com o governo Bolsonaro hoje? Formalmente, eu sei que o partido não faz parte da base do governo, não é? O partido, ele é hoje o partido que eu diria que está no meio do caminho. Ele tem vários parlamentares que votam com o governo e a grande maioria do MDB vota com o governo naquelas pautas que ele acredita que são alinhadas com o pensamento do partido. Mas, ao mesmo tempo, tem diversos que votam contrários nas pautas que não acreditam, que têm total liberdade para isso. Nós estamos, de verdade, no ponto de equilíbrio, não estamos em cima do muro, porque
nós não negociamos qualquer voto contra vantagens de qualquer tipo de participação no governo para ter um voto e para garantir algum benefício para qualquer um que seja. Muito pelo contrário, nós votamos em razão do conhecimento de cada um na sua base e das demandas que eles recebem dos seus eleitores. Agora, deputado, a propósito disso, vem aí a comissão do voto impresso. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre essa história do voto impresso, que é tão cara ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Inclusive, muito provavelmente, isso está em pauta porque ele vem, desde que ele era ainda candidato, fazendo uma defesa sistemática do voto impresso, numa atitude que tem uma crítica embutida aí ao TSE, ao nosso sistema eleitoral, colocando em dúvida, inclusive, a lisura dos processos eleitorais no país. O que o senhor pensa dessa comissão, dessa votação que vem aí? Eu entendo que, por óticas diferentes, todos envolvidos nisso querem um objetivo apenas, que é a certeza, a garantia de um processo eleitoral transparente, inviolável e com respeito à vontade popular. Eu entendo que esse objetivo é nobre, mesmo que seja com voto impresso. Agora, eu só desconheço hoje, no limite da minha competência, a viabilidade de se implementar tal situação, tal alteração, sem que tivéssemos que voltar para aquele voto que era na cartelinha de anos atrás. Eu até acho que o meu primeiro voto, que foi o último, foi nessa modalidade antes que o voto o voto eletrônico pudesse ser criado no Brasil. Então, acho que ainda cheguei a votar com esse sistema antigo. Talvez fosse a única saída voltar para isso, mas eu não sei se essa é a vontade da maioria do Congresso, particularmente. Mas a sua opinião, o senhor acha que existe dúvida sobre a segurança? Na sua opinião, a segurança do sistema da justiça eleitoral pode ser questionada? O senhor vê elementos... Eu entendo que hoje o sistema que existe ele é rápido, ele funciona. Agora, é importante que ele tenha cada vez mais condições de se autoauditar, de se confirmar que o processo eleitoral ocorreu sem qualquer erro, sem qualquer influência. Importante assegurar isso, mas eu tenho dúvidas se é através do voto impresso, particularmente. Não coloco em dúvida o atual sistema, mas entendo que é sempre possível aprimorar esse sistema. Deputado, e enquanto a Câmara está em ritmo acelerado, passou até a mudança no regimento interno, que facilita essa situação, eu sei que o senhor também votou a favor disso. Eu, na verdade, queria falar era de CPI, né, da CPI que está no Senado, e o foco do Senado, nesse momento, é essa CPI, uma CPI complicada, que vai levar muita gente, que está só começando, foram 2 semanas, e tem nesta semana o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o ex-chanceler Ernesto Araújo, que são 2 figuras que se envolveram em muita polêmica nesse período, desde que Jair Bolsonaro é o presidente da República. Eu queria saber como é que o senhor está acompanhando, qual que é a sua opinião sobre essa CPI, a perspectiva dela, que, na verdade, é investigar se houve omissões, erros e até, eventualmente, crimes na condução, na gestão da pandemia no país. Eu entendo que a CPI é uma oportunidade para elucidarmos eventuais dúvidas a respeito da distribuição de recursos oriundos, né, do combate ao coronavírus durante esse estado de calamidade que aprovamos no país. Com uma quantidade enorme de recursos, nós consumimos praticamente toda a reforma da Previdência, que deveria economizar por 10 anos, em um ano de Covid, em um ano de pandemia. Portanto, discutir se há algum desvio nesse recurso é sempre importante. Agora, isso deve acontecer
no grau máximo de transparência e também de equilíbrio, de imparcialidade, pois transformar essa CPI ou tentar transformar essa CPI em um palanque político é algo que, de fato, prejudicaria o trabalho da própria comissão. O senhor acha que isso está acontecendo? Hoje ainda é cedo, acho que ela começou há pouco. Existe muita discussão jurídica no que tange a participação de um ou outro convidado ou convocado. É difícil falar isso ainda, mas eu espero que não aconteça. Deputado, o senhor comentou, né, a relação com o governo Bolsonaro. Eu queria vir um pouco para Minas para a gente falar né, da política mineira e do MDB mineiro. Eu queria saber como está a relação do MDB mineiro com o governador Romeu Zema. Muito bem. Obrigado pela pergunta, Vivian. Primeiramente, eu queria agradecer a todo o diretório do MDB do Estado de Minas Gerais, que apoiou maciçamente a prorrogação do nosso mandato à frente da presidência do partido por mais um ano, até julho do ano de 2022. Queria também agradecer a nossa executiva nacional, que promoveu essa construção, que permitiu essa prorrogação, e dizer que o partido caminha unido para as eleições de 2022, para certamente promover uma das eleições mais fortes, e que o MDB terá uma das participações mais protagonistas de todas. Nesse momento, falar sobre eleições é muito difícil, porque nós precisamos falar sobre vacina. Nós precisamos garantir que 2022 seja discutido em 2022, qualquer assunto que seja. Nesse ano, o nosso foco, o foco da bancada do MDB, o foco de todos os membros do nosso partido é garantir a vacinação ampla da população. E, nesse aspecto, eu entendo que o governo do Estado, o governo Zema, precisa fazer o seu esforço máximo para chegar as vacinas a todas as cidades mineiras, em quantidade, em qualidade, e também garantir que a estrutura de saúde do Estado seja preservada do ponto de vista das internações que ainda acometem muitos mineiros, e nós precisamos proteger a população contra mais mortes por conta desse vírus maligno. Mas quando o senhor lembra disso e dessa responsabilidade que o governo tem, é uma forma de... como é que o senhor responde à questão da relação com o governo? Eu sei que o MDB mineiro, na Assembleia, não faz parte da base, mas é um partido que está num bloco independente. Eu queria saber, o senhor, como presidente do partido, como vê a posição que o MDB ocupa em relação ao governador Romeu Zema, que, querendo ou não, tudo indica, será candidato à reeleição. E o partido, claro, tem ambições políticas. Claro. A nossa visão é muito parecida com a condução da bancada federal do MDB, de ser um ponto de equilíbrio, de trabalhar para que os assuntos que importem à população mineira sejam aprovados, garantir estar sempre ao lado da população. E essa relação é uma relação de respeito com o governo, uma relação de diálogo e bastante transparente também, pois a gente não participa da gestão do governo Zema. O senhor tem contato com o governador? Eu tenho contato com o governador dentro daquilo que é protocolar, que são os assuntos que nos são demandados, os assuntos das nossas bases políticas, das nossas cidades, a aproximação, muitas vezes, de algum tema do governo federal com o governo do Estado, é sempre necessário, e esse é o contato que a gente tem procurado fazer. Como o senhor mencionou, o senhor foi reconduzido por mais um ano, né, na presidência do partido. Vai, com isso, conduzir também os processos eleitorais do próximo ano. Antes que isso acontecesse, isso foi fruto de um acordo, e a executiva sofreu mudanças, mesmo o senhor tendo permanecido na presidência.
O PMDB tem uma divisão interna em Minas Gerais histórica, não é? O senhor faz parte de um grupo e existe um outro grupo no partido que se rivaliza e disputa a presidência do partido. A pergunta é, o senhor foi, na ocasião que isso estava em discussão, acusado de ser um pouco isolacionista, de ouvir pouco para tomar decisões. O senhor alegou que isso estava acontecendo, esses questionamentos estavam acontecendo por pressões externas. Que pressões seriam essas? E até que ponto isso foi realmente pacificado dentro do partido? Muito bem. Primeiro, eu queria ressaltar que eu não considero que eu faço parte de um grupo dentro do MDB. Eu faço parte de todo o MDB. O partido nosso, ele tem, às vezes, discussões acaloradas, tem discussões intensas. Isso não acontece apenas em Minas Gerais, acontece no Brasil afora, porque o MDB é um partido que sempre discutiu tudo com portas abertas, discutiu tudo que tange o partido com a participação ampla e democrática. E tudo no MDB se resolve no voto. Internamente, isso é uma máxima que eu aprendi a respeitar desde cedo. Eu entendo que, muitas vezes, tenta-se antecipar uma discussão das eleições de 2022 no momento que é interno, no momento que a discussão tem que se ater exclusivamente à condução do partido. Um partido que nós conseguimos, ao longo de 1 ano e meio, agora mais 1 ano que teremos, conseguimos enxugar as suas despesas, conseguimos colocar ele com mais eficácia, conseguimos fazer a maior votação dentre todas as votações fora da Grande Belo Horizonte, e ainda assim ficamos entre os 3 partidos mais votados em toda Minas Gerais no ano de 2020, e com isso fizemos o maior número de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, homens e mulheres que hoje conduzem diversas cidades, importantes cidades no estado de Minas Gerais. E quando eu digo pressões externas, é justamente nesse sentido, da tentativa de tentar colocar o MDB em determinada posição antecipadamente, antes que haja a necessária discussão interna do partido. Qualquer coisa diferente disso é conversa de alguém que esteja insatisfeito, mas eu entendo hoje que insatisfação hoje é uma posição minoritária dentro do diretório do partido. Deputado, foi um prazer conversar com o senhor. Muitíssimo obrigada novamente por essa entrevista. É muito importante a gente saber o que não é o senhor, naturalmente, mas não só o senhor, mas o que o MDB está pensando e fazendo na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, Vivi. Um abraço para todos vocês. Sempre um prazer falar para esse importante veículo de comunicação que é a TV Assembleia. Eu conversei com o deputado federal Newton Cardoso Júnior, ele é o presidente do MDB de Minas, ele acaba de ser reconduzido ao cargo, vai ficar mais 1 ano na liderança do MDB estadual. Falamos aqui de toda a pauta que está em curso, toda não, mas boa parte da pauta que está em curso na Câmara dos Deputados, ou pelo menos as questões principais. Obrigada de novo, deputado, até a próxima.